Olá, aqui é o César. Estou trazendo hoje um vídeo de uma questão do IME 2020, uma questão sobre geometria espacial. Em um cubo regular de aresta A, os pontos M, N e L, pertencentes às três arestas distintas que partem do vértice A, estão a uma distância x de A, tal que x está entre 0 e A sobre 2. Ok. Para que o plano MNL seja tangente à esfera inscrita no cubo, o valor de x tá aqui as alternativas, x em função de A. Tá? Esse desenho não faz parte do enunciado, eu desenhei aqui só para adiantar aqui a resolução do problema, tá legal? Então eu desenhei à mão, não está muito caprichado, mas é suficiente aqui para a gente dar andamento, tá legal? Outra coisa importante sobre essa questão é a seguinte: essa questão foi anulada pela organização da prova. E eu vou comentar no final do vídeo por que ela foi anulada, tá legal? Mesmo assim é possível resolver, mas aí a gente vai entender por que ela foi, depois de resolver a gente vai entender por que ela foi anulada. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, então eu desenhei aqui um cubo e eu escolhi esse aqui para ser o vértice A, conforme é mencionado que existe o vértice A aqui. E existe uma esfera inscrita nesse então essa circunferência aqui representa uma esfera que está inscrita nesse cubo. Tudo bem? Ele diz o seguinte: os pontos M e N e L estão em três arestas distintas que partem do vértice A, a uma distância x. Então vamos marcar mais ou menos aqui esses três pontos, tá? Então vou marcar aqui. Tudo bem? Então eu marquei esses três pontos, eles estão a uma distância x, tá? Então de A a N vale x, de A a M vale x, de A até L vale x também. Ok, eu vou trocar minha grafite que está acabando, peraí. Bom, voltando aqui, perceba que foi formado um triângulo MNL que determina um plano MNL que ele passa pela esfera inscrita, tangenciando essa esfera em um único ponto, tá? Então ele esse triângulo, que na verdade representa um plano, mas esse triângulo MNL, ele é tangente a essa esfera. Tudo bem? E o problema está pedindo o valor de x, como você pode perceber aqui nas respostas, está em função de A. Então a gente tem que descobrir o valor de x em função de A. Como que a gente vai fazer isso aí? Perceba o seguinte, essa figura que se formou aqui, que é uma pirâmide, é um tetraedro, né? De base MNL e vértice A. Então isso aqui é uma pirâmide e ela tem uma certa altura. Eu vou chamar esse ponto de ponto P, tá legal? Que vai ser a altura dessa pirâmide. Essa altura AP, ela consegue ser descrita em função da aresta do cubo. Como assim? Perceba que ela está sobre a diagonal do cubo. Vamos desenhar aqui rapidamente a diagonal do cubo. Ela está sobre a diagonal do cubo. E a diagonal do cubo, eu consigo calcular a diagonal do cubo em função da aresta A. Como que eu consigo fazer isso aí? Da seguinte forma. Vamos calcular essa diagonal utilizando aqui o teorema de Pitágoras. Então aqui a gente tem o vértice A. Esse vértice aqui, que é oposto ao vértice A, que está na outra ponta da diagonal, eu vou chamar de A'. E esse ponto aqui do pé, que forma um ângulo de 90 graus, eu vou chamar de ponto B. Tudo bem? Antes de calcular essa diagonal, vamos só recordar o seguinte. O diâmetro dessa esfera, que vai ser o nosso primeiro passo, nós vamos determinar aqui agora. O diâmetro da esfera vale exatamente A. Por quê? Bom, se a esfera tangencia a base do cubo, ela tangencia a base, ela tangencia também o topo do cubo. Então essa medida dos pontos de tangência, que valem exatamente a medida de A, que é o vértice do cubo. Tá? Então o diâmetro da esfera é A. Agora a gente tem condição de calcular a diagonal do cubo. Tudo bem? Como que a gente vai calcular a diagonal do cubo? Observe, A, B, a linha forma um triângulo retângulo em B. E B até a linha é a diagonal de uma das faces do cubo. Tudo bem? Então aqui só como apoio, vamos desenhar aqui o triângulo retângulo formado, para a gente ter uma ideia. Então aqui eu teria A, aqui eu teria B e aqui a linha. De A até B, eu tenho essa medida vale A. De B até a linha, vale A raiz de 2. Tudo bem?
porque é a diagonal do quadrado da base desse cubo, tá legal? E a diagonal de um quadrado é o lado vezes raiz de 2, tudo bem? E aqui a gente vai chamar de D, a linha é D, que é a própria diagonal do cubo, tá? Então aplicando Pitágoras aqui, a gente chega em... A gente chega que a diagonal vale então A raiz de 3, tá bom? Então a diagonal do cubo vale A raiz de 3, tá legal? E a medida de AP vale quanto? Aqui é importante você observar o seguinte, veja que de A até P, eu tenho essa mesma distância de A até P, aqui embaixo de A' até um certo P', né, que estaria aqui, que é o ponto de tangência, porque na verdade esse tetraedro também é formado aqui nesse canto, na verdade ele é formado em todos os cantos do cubo, tá legal? Porque é um desenho regular, né? O cubo é totalmente regular, a esfera também. Então na verdade é o seguinte, o dobro de AP mais o diâmetro da esfera vai dar exatamente a diagonal do cubo, tá certo? Por quê? Porque 2AP é AP e também eu estou somando com a linha P', né? Que são duas medidas iguais. Então 2 vezes AP mais a diagonal do cubo dá exatamente o diâmetro da esfera dá exatamente a diagonal do cubo. O passo 3 aqui é calcular a medida de AP. Lembrando que AP é a altura dessa pirâmide de vértice A com a base MNL. Tá legal? Então, como eu havia mencionado, 2 vezes AP mais o diâmetro da esfera, que é A, isso aqui é igual a diagonal do cubo, que vale A raiz de 3. Então, calculando AP aqui, chegamos que AP vale A sobre 2 raiz de 3 menos 1. Agora vamos observar o seguinte, essa figura aqui, que é uma pirâmide, como eu havia dito, né, uma pirâmide MNL é a base e o vértice é o A. Eu vou desenhar, eu vou fazer um desenho desse cara aqui ampliado aqui, para a gente visualizar outras coisas. Tá, então eu fiz aqui um desenho ampliado, mais ou menos, representando aqui então essa pirâmide que foi formada no canto do cubo, tá legal? Sendo que MNL é o triângulo que forma a base dessa pirâmide e A que é o vértice, tá? E a altura da pirâmide é a AP, que nós já calculamos aqui no passo anterior, tudo bem? Então observando aqui, o que a gente precisa fazer? Calcular x em função, na verdade em função da altura AP, que está em função de A, tudo bem? Então a gente tem que arranjar um jeito de relacionar x com A, e isso é possível fazer, não é difícil mais. Só lembrar que de M até N, como MNL é um triângulo equilátero e AMN é um triângulo isósceles, esses dois lados valem x, então esse aqui vale x raiz de 2. Tudo bem? Porque MN equivaleria a uma diagonal de um quadrado de lado x. Tudo bem? Então aqui também vale x raiz de 2, etc. Os três lados, né, desse triângulo equilátero MNL valem x raiz de 2. E eu preciso relacionar com AP agora, com essa altura aqui. Agora observe o seguinte, esse triângulo MNL, o ponto P é exatamente o baricentro desse triângulo equilátero. Por quê? Porque na tangência aqui, o ponto P, ele acabou sendo equidistante dos três vértices do triângulo MNL. Então ele está à mesma distância de M, de N e de L. Não existe nenhuma razão para ele que esteja mais próximo de um dos pontos, tá? Afinal, tudo aqui é regular. Tá? Então, usando esse princípio, vale lembrar que então P é o baricentro desse triângulo MNL. Tá? Então, para calcular APX em função da altura, o primeiro passo é calcular o valor de NP. Tá, então, vou representar o desenho daqui do triângulo MNL. Vou desenhar a altura relativa ao lado ML. E essa altura também corresponde, como ele é um triângulo equilátero, também corresponde à mediana. Tá legal? Então ela divide o lado ML em duas partes, ou seja, de L até esse ponto aqui que eu vou chamar de Q, para dar um nome para ele, de L até aqui eu tenho x raiz de 2 sobre 2. O lado NL já conhecemos que vale x raiz de 2. E o ponto P, como ele é o baricentro, ele está mais ou menos aqui, NP, a propriedade do baricentro diz que NP vale 2/3 de NQ. Então P sendo o baricentro,
nós temos que NP, usando a propriedade do baricentro, vale 2/3 de NQ, tá legal? E NQ é fácil de calcular, utilizando Pitágoras aqui, e já isolando o NQ, então a gente fica com NQ ao quadrado igual a... Aqui eu já isolei, tá? O NQ é um cateto, então é o quadrado da hipotenusa menos o quadrado do outro cateto, tá bom? Então, desenvolvendo isso aqui, cheguei que NQ vale x raiz de 6 sobre 2. Bom, agora NP, como o NP é 2/3 de NQ, então NP vale, bom, 2/3 aqui vai dar x raiz de 6 sobre 3. Então esse aqui é o valor de NP, que é um valor que nós precisaremos aqui para dar o passo final aqui do problema, que é calcular x em função de A. Então a gente tem AP em função de A, agora acabamos de calcular NP em função de x e temos que AN vale x. Então agora nós conseguimos, através de mais uma vez o teorema de Pitágoras, relacionar A com x. Então o passo 5, que vai ser o último passo, calculando x em função de A. Tá, então só para transcrever aqui, vamos transcrever redesenhar aqui APN, esse triângulo aqui, é um triângulo retângulo. Bom, nós temos os valores aqui, de A até N vale x, de NP já calculamos, que vale x raiz de 6 sobre 3, e AP também já calculamos aqui. Tá, então aplicando o teorema de Pitágoras aqui, nós vamos conseguir isolar o x em função de A. Tudo bem? Então agora é só uma manipulação algébrica. Então já vou isolar aqui o cateto, tá bom? Portanto, o passo final aqui, então multiplicando raiz de 3 por raiz de 3 menos 1, então x vai ser igual a A sobre 2, que multiplica raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Então, a resposta final seria essa aqui. Essa aqui seria a medida de x em função da aresta do cubo. Essa aqui seria a resposta definitiva, que equivaleria à letra B. Tudo bem? Porém, como eu disse, a questão foi anulada. Por que essa questão foi anulada? Porque, veja só, 3 menos raiz de 3 é 1,7, alguma coisa. Então, 3 menos raiz de 3 é um número maior do que 1. Quando eu multiplico por A sobre 2, isso aqui, então x fica maior do que A sobre 2. Tá legal? Porque eu estou multiplicando A sobre 2 por um número maior do que 1. Então x é maior do que A sobre 2. Tudo bem? E isso aqui é um problema. Por quê? Porque a questão disse aqui no enunciado que x está entre A sobre 2 e 0. Isso aqui é falso. Então existe uma contradição. Então, sabiamente, essa questão foi anulada por esse motivo. Isso aqui pode induzir ao erro. Além do que, o enunciado fica absolutamente incoerente com a realidade, tá? Que foi descrita pelo problema, pela situação problema. Mesmo assim, eu acho uma questão interessante, porque é possível resolvê-la descartando aqui essa afirmação, mas lembrando que essa afirmação anulou a questão, tá legal? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, se isso te ajudou, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado!